ser o diferencial de uma empresa e não apenas o atendimento a determinadas demandas legais. Licenciamento ambiental é obrigação legal, é de caráter legal, é Estado de Direito. Se a empresa vai ter uma determinada empresa, ela vai ter que se licenciar. Isso é Estado de Direito. Ela tem que fazer isso. Agora, a sustentabilidade tem que ser algo a mais. Eu não posso dizer que a minha empresa é licenciada, então ela é sustentável. Não. A sustentabilidade é um Estado de Direito. É uma obrigação de caráter legal ser licenciada, fazer licenciamento ambiental. Uma vez eu vi um empresário, há muito tempo atrás, que chegou e disse assim para mim: professor Bené, a minha empresa, ela trabalha permanentemente com responsabilidade social. Ela paga em dia o FGTS e o INSS. Isso não é responsabilidade social. Isso é obrigação legal. Responsabilidade social é muito mais além disso. Então, me desculpem eu dar essa balançada, né? Mas a gente precisa ter uma discussão além desse processo do que é a sustentabilidade. Ou seja, o que é a capacidade que nós temos de perpetuar no planeta. Qual é o grande desafio hoje? Não é o aquecimento global. Qual é o grande desafio hoje? Não é o aspecto da tecnologia, é a perpetuação da espécie humana e dos demais seres vivos. É a capacidade de perpetuar. Esse é o maior de todos os desafios que nós temos hoje. 38 anos eu fiquei um ano sem estudar. Com 6 anos, eu tenho 48 anos de idade. Certo? Fiquei um ano sem estudar. O ano passado, eu me matriculei num curso em São Paulo, na Faculdade de Medicina da Santa Casa, de Neurociência e Doenças Degenerativas. É o terceiro pós-doutorado que eu estou fazendo. Por que fazer Neurociência e Doenças Degenerativas? Porque nós hoje temos uma sociedade, e como a professora Irene bem falou, e se emocionou quando colocou essa rosa aí, do evento que nós tivemos em São Paulo ontem. Uma sociedade que perdeu certos limites. Alguém muitas vezes coloca que nós temos que avançar na tecnologia, temos que avançar, mas temos que limitar esse processo. Porque tem muita gente que não sabe a quantidade de crianças que estão com doenças que nós chamamos de transtorno de desenvolvimento de hiperatividade. Vocês já ouviram falar isso? Eu estudo isso na Faculdade de Medicina em São Paulo. Então nós temos que ir muito mais além e criar determinados limites. Eu não quero dizer que eu sou contra o aspecto da tecnologia, pelo contrário, não tem mais como voltar atrás, não tem. É avançar, mas tem que impor limites. Limites. Se ontem nós tivemos um episódio terrível em São Paulo, tivemos um outro na África. 500 pessoas morreram ontem na República do Congo. 500 pessoas também morreram ontem. Então vocês percebem as situações que nós estamos vivenciando hoje. E eu inicio então a minha fala, apresentar o professor André. O professor André Pelanda trabalha comigo há 7 anos. Fez um mestrado no ISAI, mestrado que eu também fui professor desse programa de mestrado no ISAI. Ajudamos a desenvolver esse programa de mestrado. E o professor André hoje eu vou fazer uma fala e depois o professor André ele vai continuar essa fala. E no final a gente faz um fechamento. Vou tentar fechar os 40 minutos até para os demais colegas que também terão que fazer as suas falas agora à tarde. Nós iniciamos a nossa fala, vou colocar o... Ah, peraí, estou sem o... Ah, está aqui, perdão. Opa. Acho que eu passei. Passei. E essa frase, né? Nós ouvimos tanta gente falar que vários pesquisadores, bilionários, estão buscando outro planeta para nós morarmos. Bilionários, gente que tem muito dinheiro, vai ter viagens espaciais, tem pessoas que daqui a pouco vão poder pagar uma viagem em vez de ir para a Bahia, para ir para Roraima. Cadê o pessoal de Roraima aqui? O pessoal de Roraima estava aqui hoje. Opa, nosso amigo de Roraima. Eu morei 7 anos no Pantanal e um próximo de Roraima trabalhando com os indígenas. Lá em Bonfim, na divisa de Lepen com a Guiana Inglesa. Seja bem-vindo. Tive uma bela experiência. Então, nós temos que cuidar hoje do nosso planeta. Nós temos que pensar na capacidade, já que o universo é tão grande, grandioso, de termos vida em outros planetas? Claro!
Nós temos que pensar, temos que debater, temos que discutir. Agora, não é por causa disso que nós vamos continuar desperdiçando água, não é por causa disso que nós vamos, ao invés de um consumo consciente, estarmos consumindo o tempo todo. Nós temos que cuidar daquilo que nós temos atualmente, evitando o desperdício. E esse é um papel individual, como a professora Irene colocou, para depois se tornar um papel de coletividade. Não adianta eu cobrar do poder público que ele faça a coleta adequada do lixo, ou o processo de reciclagem, ou a coleta seletiva, se individualmente, eu como indivíduo, não tenho capacidade de fazer isso. Como é que eu vou cobrar de alguém? Eu tenho que, em primeiro lugar, ter capacidade de eu evitar o desperdício, criar esses mecanismos onde eu moro, aonde eu resido. Aí sim, eu posso criar determinadas afirmativas. Então, nós temos que cuidar do que é nosso. O nosso tema é formando parcerias para a obtenção de melhorias socioambientais. Como que a gente faz parcerias hoje? Eu trabalho há muitos anos fora a vida acadêmica, na universidade. Quando eu morei no Pantanal, eu fui concursado na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E trabalho há muito tempo com parcerias com várias empresas. Petrobras há 19 anos, trabalhei com a Volvo, trabalhei com a Siemens, trabalhei com várias empresas em projetos de sustentabilidade, aonde, através de algumas ideias, como foi muito bem colocado aqui, a criatividade, eu acredito que daqui para frente o resultado não é somente a formação, mas são seres criativos. Nós indivíduos somos naturalmente seres criativos, a criatividade. E comecei a apresentar alguns projetos para algumas empresas, projetos que eu levei, que eu pensei, que eu imaginei, né? E a ideia é como obter parcerias socioambientais. Por que eu falo socioambientais? Tem um dos meus livros que vai ser sorteado hoje aqui, que é Gestão Socioambiental no Brasil. Nós não podemos mais dissociar a questão social da questão ambiental. No passado, socioambiental era separado por um hífen. Na nova ortografia é uma palavra só, que significa o quê? Conversei com o pessoal da ABNT quando houve a mudança da ortografia. Significa o quê? Que não se dissocia questão ambiental de questão social. Então os debates hoje, quando a gente está lá na empresa, vai criar um programa social? Não, um programa socioambiental. Ele é social e ele é ambiental. Não dá para dissociar essas duas. Antes eram duas palavras separadas por um hífen. Hoje é uma palavra só. Então, nesse aspecto é como nós tratarmos a obtenção de melhorias socioambientais com parcerias. Hoje, nenhum parceiro, principalmente a indústria ou as grandes empresas, elas fazem parceria se eventualmente você não tiver algo que vai ser um diferencial no aspecto de sustentabilidade para se apresentar ao mercado lá fora. Não vai. As empresas que são certificadas, porque no Brasil a certificação ela é voluntária, ela não é obrigatória. Nós temos alguns países, principalmente na União Europeia, que fazer uma certificação é uma obrigação. Aqui não. A empresa fala certificação, eventualmente ela tem que vender um determinado produto, ou ela vai exportar, o país que vai receber o produto exige um certificado. Então a empresa faz uma certificação. No Brasil, a certificação é de caráter voluntário, não é de caráter obrigatório. Mas as empresas que já são certificadas, eu tenho percebido a importância que elas têm na apresentação de projetos e parcerias com o terceiro setor ou com acadêmicos de determinadas universidades. Inclusive pessoas físicas, né, que têm uma formação, que têm a ideia de fazer algo, podem apresentar determinados projetos. Mas as parcerias, elas acontecem sempre no modelo de sociedade sustentável, que é um verdadeiro paradigma, né? Nosso futuro comum, que é o aspecto da sustentabilidade que foi colocado hoje. Satisfazer as necessidades das gerações presentes, sem prejudicar as futuras gerações. Significa bem claro que muitos dos bens, nós temos a finitude de determinados recursos naturais. E poderão ser exauridos se nós não tivermos o controle disso. É o caso, vou dizer para vocês, por exemplo, de um mineral, a bauxita, né? Tem muita bauxita ainda na Bahia, mas as nossas reservas são muito pequenas. São em torno de 15% de reservas. A cada 1 tonelada de bauxita, você extrai 100 e poucos quilos de alumínio. Por que o alumínio é caro? Por que hoje a reciclagem do alumínio as pessoas preferem mais?
Vou fazer uma metáfora. Vocês vão na praia, vocês tomam uma latinha de refrigerante, ou água, né? Eu também só tomo água e refrigerante, né? E de repente as latinhas desaparecem como se fosse mágica. Já aconteceu isso com vocês? Vocês irem em uma festa acontecer a mesma coisa? Porque as pessoas que estão retirando esse material, o valor agregado é muito maior no processo de reciclagem. Hoje 1 tonelada de latinhas em determinados locais, às vezes é comercializado a 3 mil, 4 até 5 mil reais. Diferentemente do vidro, muita gente não gosta de buscar o vidro para reciclagem, ou papel e papelão, que no passado valia bastante. Ainda vale, mas valia muito mais ainda. Então nós temos que pensar o que nós vamos, que legado nós vamos deixar à geração futura. Mas por outro lado, digo para vocês que eu não sou pessimista. Eu ouvi hoje de manhã muito discurso pessimista. Eu não sou pessimista. Eu sou extremamente otimista. Depois eu vou falar por quê. Sou extremamente otimista. Há 20 dias atrás participei de uma reunião com a Comec, da região metropolitana, que coordena a região metropolitana, e alguns pesquisadores do IPUC, e me disseram que daqui 20 anos as áreas mais requeridas de Curitiba e região metropolitana serão as margens do Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu hoje está poluído. O que chamou a atenção disso? Nós estamos desenvolvendo muitas tecnologias hoje para despoluição. Se daqui 15 a 20 anos, já imaginaram o Rio Iguaçu, que nós temos aqui as nascentes do Rio Iguaçu, o rio despoluído, as áreas serão mais valorizadas? Sim! Serão muito mais valorizadas. Então nós temos que pensar no nosso futuro comum. Para isso, já foi colocado pela manhã, né, o Triple Bottom Line, que é o tripé da sustentabilidade, que ele tem que estar não apenas ligado no aspecto econômico, social e ecológico, mas ele tem que estar ligado ao Cycle Assessment, que é a avaliação do ciclo de vida de determinados produtos. Aí que eu falo que a tecnologia é importante, porque se a empresa muitas vezes vem utilizando determinada matéria-prima e só utiliza aquela matéria-prima e não desenvolve tecnologia, como que ela vai fazer a avaliação do ciclo de vida do produto se eventualmente em determinados produtos nós teremos a finitude dos recursos naturais? Que é o caso da bauxita e determinados outros minerais. Então, quando você fala do tripé da sustentabilidade, você jamais pode deixar de pensar no Cycle Assessment, a avaliação do ciclo de vida do seu produto, do seu negócio, para você trabalhar o aspecto da ecologia, da economia e o aspecto social. Para isso, nós desenvolvemos alguns trabalhos, revendo alguns conceitos. Socioambiental na empresa. A empresa tem que buscar aspectos de qualidade de vida, cuidado com o meio ambiente. Isso já é obrigação legal, mas eu gostaria que fosse mais por consciência do que aspecto de legalidade, de princípio de legalidade. Vínculo com a comunidade. Vínculo com a comunidade passa a ser a responsabilidade socioambiental. E cuidar da saúde e do bem-estar. Isso tudo nós traríamos como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Nós não podemos pensar em empresas tecnologicamente desenvolvidas com um arcabouço de tecnologia e robótica e não olharmos para o nosso entorno, que é o que o professor André vai colocar daqui a pouquinho, o aspecto do entorno, que é a comunidade, a sociedade, quem está no nosso entorno. E para isso, eu no passado visitava muitos parques, né? A Janaína foi gestora, né, da Gerência Geral de Parques no Paraná, né? E eu tinha uma preocupação muito grande. Eu visitei parques na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, período que eu morei no Pantanal. E eu tinha uma preocupação. Todo mundo visita parque. Consequentemente, todo mundo utiliza banheiro, né? Para fazer o pit stop, ou para defecar, etc. Utiliza o banheiro. Eu me perguntava, isso é tratado nos parques? Como que a gente trata esse resíduo? Como que a gente trata esse esgoto? E eu percebi que na maior parte dos parques tinha o quê? Uma fossa e um sumidouro. Que é algo assim que já não pode se pensar dessa forma. Nós temos que pensar em avançar. Talvez tenha alguém do saneamento aqui ambiental, nós temos que avançar. E eu pensando nisso, durante 5 anos, comecei a desenvolver um projeto na Petrobras, que é uma ETE movida por energia solar para unidades de conservação com o modelo colmeia para o tratamento biológico. Eu só não posso falar muito dela hoje porque eu estou em processo de patente.
Você sabe como é que é o processo de patente aqui no Brasil, né? Leva quase uma eternidade para isso acontecer, mas está chegando. Então não posso dar muito detalhes para vocês. Mas esse protótipo, ele está sendo testado em São Francisco do Sul, Santa Catarina, onde a minha equipe administra uma unidade de conservação da Transpetro, da Petrobras Transpetro S.A., há 19 anos. Nós temos uma unidade de conservação, onde nós trabalhamos programas de sustentabilidade com a comunidade. Nós temos uma horta que iniciou no programa Fome Zero, com mais de 1.000 e poucos metros quadrados, e atende 70 e poucas famílias e associações, etc. e tal. Visitas ecológicas para atividades que as pessoas que vão fazer visita trabalham. Nós temos um banco de germoplasma, porque nós estamos dentro da Mata Atlântica, então nós coletamos sementes, fizemos um banco de germoplasma para a futura geração, pensando em espécies que nós vamos plantar lá na frente. E começamos a testar um banheiro, aquele semelhante a banheiro químico, né? Mas de químico não tem nada, é só um banheiro, aí é uma estrutura de um banheiro. E aqui é a estação que eu desenvolvi com o movimento de uma placa solar. Tivemos que agora colocar mais uma, porque uma não dava a eficiência que nós precisávamos para rodar a colmeia no processo biológico que nós fazemos. No futuro, quem sabe, vocês vão ver esse projeto montadinho. Quem quiser São Francisco visitar o projeto, pode ir e pode ver funcionando. Lá não tem problema nenhum. Vocês podem ir lá fazer a visita, é lá no Cinturão Verde. O projeto chama-se Cinturão Verde. Certo? Vocês podem fazer uma visita. É uma parceria com a Petrobras, a Uninter, que é a universidade que eu sou diretor, e a Unibio, que é uma entidade do terceiro setor. Então, eu não posso colocar muito pelo processo de patente. Então, nós apresentamos esse projeto à Transpetro. A Transpetro viu como um projeto de sustentabilidade, envolvia o aspecto de destinação de resíduos utilizando a própria energia solar e ajudou no processo de fazer todos esses equipamentos, etc. e tal. Eu não sou engenheiro, sou biólogo, eu só fiz os desenhos do processo, né? E aí consegui um engenheiro eletricista que me deu apoio em algumas questões envolvendo painéis, etc., porque não é a minha área, né? Cada um no seu lugar, né? E aí nós conseguimos desenvolver e estamos chegando a eficiências de lançamento atendendo às normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Então nós estamos atendendo na íntegra, só que eu imaginava maior eficiência. É o que nós estamos agora desenvolvendo, porque faz 1 ano e meio que nós fazemos análises a cada 12 dias. Análises, e em períodos que nós temos, período que é o verão, o inverno, período com precipitação pluviométrica ou não, para nós termos todo o ano uma avaliação que na ciência, né, a gente que pesquisa, publica artigo, nós temos que ter isso muito claro na metodologia, certo? Aqui a placa solar, uma delas, nós tivemos que fazer mais uma para melhorar a eficiência. E lá no Rio Grande do Sul nós desenvolvemos um projeto com o Ministério Público de Justiça, através de uma ação civil pública lá no Rio Grande do Sul, de um produtor rural, um fazendeiro que fazia pulverização aérea nas suas lavouras e estava atingindo propriedades de entorno e algumas espécies, principalmente a mastofauna, mamíferos terrestres, né? Caso vocês não saibam alguma coisa, eu vou traduzindo, tá? Porque é linguagem meio técnica. E aí, algumas espécies estavam perecendo, principalmente a lebre, naquela região tem muita lebre, está na bacia do Alto Uruguai, né? E aí, através de uma ação civil pública, o Ministério Público nos chamou, nós desenvolvemos um projeto chamado Horta Mandala, aonde vocês diriam assim, puxa, mas uma horta qualquer escola faz. Qualquer escola pode fazer uma horta, né? Mas você trabalhar aspectos de educação com uma horta, esse é o grande diferencial. Porque aqui nós trabalhamos controle biológico, ou seja, vocês estão vendo um canteiro de flores no meio. Essas flores acabam espantando uma série de insetos. E algumas pragas que iriam atacar as alfaces, as outras plantas, para evitar o uso de defensivos agrícolas. O modelo Mandala foi desenvolvido por um biólogo australiano, onde em curtos espaços e pequenos espaços você pode ter uma grande produção sem utilizar fertilizante, sem utilizar agrotóxico e sem uma série de coisas que nós utilizamos hoje. Então, nós envolvemos 1.400 pessoas, publicamos mais de 45 artigos e um dos mais importantes artigos que foi publicado por essa questão, não voltada só a uma horta, mas envolvendo a sustentabilidade com o controle biológico, com a geração de renda. Envolvemos 1.000 e poucas famílias na produção das suas residências
e geração de renda na cidade de Carazinho, Passo Fundo, Vacaria, são várias cidades que estão na bacia do Alto Uruguai, e nos rendeu um artigo na The Nature World, que é um dos papers que trabalham muito essas questões e que não publicam qualquer coisa, ou seja, é muito difícil você conseguir uma publicação. E também na coluna Neo Mundo do Estadão, em função dessas parcerias que a gente desenvolveu. Então, parcerias para sustentabilidade, muitas pessoas dizem, puxa, mas é tão difícil essas parcerias. Realmente, são parcerias complicadas. Mas quando vocês preparam um projeto adequado, um projeto que tem uma metodologia, um projeto que realmente mostra a capacidade desse projeto ser um diferencial para quem vai apoiar, ser o apoiador desse projeto, com certeza vocês vão ter um ganho considerável. Por exemplo, aqui, o grande patrocinador nosso foi, através de uma ação civil pública, o Ministério Público. E não pensam que fazer uma prestação de contas para o Ministério Público é a mesma coisa que prestar conta para uma empresa ou para um empresário. É muito mais complicado em todos os sentidos, certo? Então, durante 2 anos desenvolvemos essa prática. Aqui o modelo da nossa produção. E a percepção que eu tive nesses 20 e poucos anos de trabalho com empresas, com multinacional, com diferentes empresas, é que a maioria delas que apoiam projetos de terceiros, de entidades do terceiro setor, ou federação de indústria, ou pesquisadores, etc., são empresas que já são certificadas. Empresas que buscam fazer a sua lição de casa através do certificado. Alguém me diria, mas eu já ouvi falar de empresa certificada que é potencialmente poluidora ou que causou um desastre. Foi o que aconteceu, a Vale. A Vale é certificada, tem vários certificados. Certo? O que a professora Irene falou pela manhã foi muito interessante. A ausência de avaliação estratégica de riscos ambientais, socioambientais. Não adianta eu ter apenas um projeto para atender um determinado órgão e eu não executar a avaliação de risco numa contingência simulada. Simplesmente eu tenho um papel. Você simulou um acidente, você simulou uma determinada situação para aplicar a contingência. Dano já é materialização de risco. O risco já se materializou, já é dano, já é tarde. Então tem várias empresas que são certificadas que a gente conhece, que nos últimos anos tiveram uma série de problemas. Se nós começarmos a falar deste século, a partir do ano 2000, nós vamos falar do acidente da Reduc, refinaria de Caxias, lá no Rio de Janeiro, o acidente da Repar, aqui no Paraná, refinaria Presidente Getúlio Vargas, nós vamos falar do acidente da Catalini, aqui próximo, e todas as empresas que obtinham certificações. Então, quando a gente fala de certificações, plano de emergência, esses planos têm que ser executados. O que eu tenho acompanhado hoje é assim, a eficiência da execução de um plano de emergência. E a avaliação de riscos tem que ser nesse sentido. E qual a motivação para as empresas agirem no aspecto sustentável? Essa palavra é muito séria quando a gente fala sustentabilidade, tanto no seu significado como no seu sentido. O professor Irene colocou o significado do sustentável, certo? E envolve a responsabilidade ética, que é minimizar os impactos negativos, maximizando os impactos positivos. Ou seja, os resultados que a empresa tem no aspecto socioambiental. Ampliar o debate sobre responsabilidade social ou socioambiental corporativa. Eu procurei buscar aquela imagem porque é uma imagem muito comum. Me dá um laudo que eu te dou dinheiro. Alguém já ouviu falar sobre isso? Me desculpe o balanço que eu estou fazendo aqui, mas não dá para a gente ficar no your word, your children. Né? Nós temos que falar o que está acontecendo, a realidade dos fatos. Não é verdade? E a gente vê pessoas que dão laudos quando alguém chega com essas notas, né, que são realmente atentadoras. E realmente são. Entendeu? Então nós precisamos ter, a priori, a primeira motivação, responsabilidade ética. A empresa, ela tem que ser ética desde quando ela foi no órgão ambiental pedir uma licença prévia para começar a sua obra, o seu negócio, desde quando começa a sua terraplanagem para construção, até ela obter a sua licença de operação e começar a colocar o seu produto no mercado. Ela não tem que ser ética em momentos que ela acha necessário ser ética. Certo?
E para eu terminar a minha parte, né, passar para o professor André, que eu tenho certeza que está com uma vontade muito grande de passar seus conhecimentos também, né, professor? Interesse próprio. Sobreviver e continuar a operar em um mundo sustentável. Quando eu falo sobreviver, muitas vezes vocês devem imaginar, nossa, o professor Rodrigo Bertel odeia os empresários. Pelo contrário, me dou muito bem com eles. Só que sobreviver ao mercado hoje não é muito simples não. Quem é empresário aqui sabe que não é muito fácil nem simples sobreviver. Altas taxas tributárias. Aí quando acontece uma crise, não se faz investimento em meio ambiente. Vai pensar em pagar folha, vai pensar em pagar tributo. Essa é a realidade empresarial brasileira hoje. E eu tenho certeza que tem empresários aqui que concordam com o que eu estou falando. Essa é a realidade. Talvez eu tinha um projeto maravilhoso para ampliar a minha estação de tratamento de efluentes, melhorar a qualidade da água que entra para a minha indústria através de uma ETA. Aí veio a crise. Eu não vou conseguir fazer isso. O empresário não vai conseguir fazer isso. Ele tem que colocar em dia a folha, manter a produção. Essa é a realidade. E ambientalmente e sustentável. Nós estamos hoje falando muito do nosso mundo sustentável. Mas para nós termos um mundo sustentável, ele primeiro tem que começar individualmente, para depois se tornar um processo de coletividade. Tem que começar com cada um de vocês, com cada um de nós. Eu hoje, estando aqui, eu vim aqui para me aprender, eu já aprendi muito hoje aqui. A gente tem que ter essa capacidade de estar aprendendo, reaprendendo e mudando conceitos. Talvez o meu conceito de tecnologia, quando o Fábio falou hoje pela manhã, eu levei um susto e falei, nossa, eu acho que eu estou fora desse negócio. Mas aí eu fui repensando, vendo, no almoço conversando com o professor André, eu falei, talvez a gente não está tão fora assim, mas talvez nós temos que pensar num aspecto que não foi falado, que é a humanização dos processos. Não adianta eu ter na minha empresa, na minha indústria, um processo automatizado se não for humanizado. Porque nós temos pessoas que trabalham lá. Certo? Então eu vou passar para o professor André e depois eu faço o fechamento. A gente tem 20 minutinhos ainda, né? Ou 15 minutos. 5? O professor André consegue 5?